Olá, combinadinhos! Lição de número 9. Eu sei. Pulamos a lição 8. Não teve. Mas é porque o tema era muito específico para levar para família. O tema família, que é a função desse canal. Noivado, amor. Mas hoje dá sim para levar a lição relacionada ao casal, à família, ao relacionamento. E qual é o tema de hoje, meu bem? A sutileza, já notou que só tem sutileza de 1 a 13, é tudo sutileza, né? Então, repetindo, a sutileza do movimento dos desigrejados. Você sabe o que é desigrejados? Bom, espero que sim, né? Senão você merece uma surra. Se você não sabe, você não vai tomar surra, porque você vai aprender conosco aqui nesse vídeo. Só basta nos acompanhar e fazer o que, amor? Curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho de notificação para que toda vez o YouTube lhe avise quando os combinadinhos fizeram um novo vídeo, tá bom? E roda a vinheta. God gave me you for the ups and downs. Visando este assunto que talvez você ainda não tenha tanto entendimento, qual é o texto áureo, o texto base? O nosso texto áureo, na verdade, o texto áureo da lição de número 9, ele se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a qual alguns já conhecem, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vez que se vai aproximando aquele dia, e o dia ele está com D maiúsculo, ou seja, a vinda de Cristo. E para abranger um pouquinho desse versículo, o que é admoestando? É instruir, corrigir, educar, lembra da última lição falando sobre redargui, sobre exortar? Dar resposta, argumentar, ou seja, converse com o irmão, instrua ele, argumente ele, exorte ele, até que chegue o grande dia. E que grande dia é esse? A vinda de Cristo, o nosso noivo, buscar a noiva adornada, preparada, consagrada para o Senhor. Ô glória! Visto que nós fizemos a leitura textual e falamos um pouquinho sobre os desigrejados, a melhor coisa que a gente pode falar é sobre os mesmos. Então, os desigrejados é nada mais, nada menos do que aquele movimento, ou um grupo de pessoas, ou uma grande parte de uma organização, digamos assim, que eles são sem igreja. Eles não têm uma igreja, eles não pertencem a uma denominação, eles não pertencem a uma congregação local. E esse movimento, por incrível que pareça, ele tem sido muito popular na atualidade, mas ele não é um tema tão atual. Ele não é um tema de hoje. Ele é um tema que há muito tempo já havia se falado. Assim como todos os outros temas já mencionados aqui no nosso canal. Nossos desigrejados são simplesmente aquelas pessoas que agora, com um grande avanço da tecnologia, possibilitando lives, essa pessoa ela pode assistir lives na sua casa e isso se torna simplesmente um desigregado. Não. Isso já é de muito tempo, das pessoas que não acreditam em uma organização. E o que as pessoas talvez confundem com o tema já abordado no vídeo anterior, os desigrejados não são os ateus, né? Não são pessoas que não acreditam em Deus. Desigrejado, para desenhar para você, imagina uma igreja, põe aqui o seu dedinho aqui de baixo. Um membro, uma pessoa, uma família, que você botou quadro aqui, uma família que sai daí, amor, tira daí, que estão fora da igreja, ou seja, não pertence a um templo, não pertence a uma igreja em si, um lugar para adorar, não são subordinados, que é uma das coisas que eles refutam, né, a todo momento. Os desigrejados, eles dizem acreditar, crer, confiar em Deus como qualquer outro religioso, como qualquer outro cristão, porém eles não acreditam que é necessário servir dentro de uma igreja, seguir os princípios de uma igreja, os ensinos de uma liderança. Exatamente, e eles acreditam que a igreja não é uma organização, uma instituição, não é institucional. Então eles acreditam que a igreja é simplesmente eu, você, juntos.
E nisso acreditamos também. Isso nós vamos ver no decorrer do vídeo, através da palavra, através também da lição, que nós somos sim igreja onde formos. Individualmente. Exatamente, somos igrejas. Somos igreja. Só que nós temos que entender que há uma igreja invisível, há uma igreja também visível. Há uma igreja que ela pode ser orgânica, como muitos dizem, mas há uma igreja também que ela tem sim organização. Há uma igreja que é um órgão, e há uma igreja que é o corpo. Exatamente. Assim como nós também aprendemos em lições anteriores, que a igreja, acima de tudo, ela é universal. Ou seja, a igreja, ela não é simplesmente nós que somos aqui de Cariacica do Espírito Santo Brasil, mas a igreja tem partes da igreja na Europa, tem partes da igreja na Ásia, tem partes da igreja em todos os outros continentes. E há igrejas bem-sucedidas, né? Não falando fisicamente ou financeiramente, mas bem-sucedidas de conseguir adorar, buscar, servir a Deus tranquilamente. E há igrejas buscando a Deus escondido para não morrer, não ser atacado, e não assim sofrer. Como existe uma igreja universal, existe também uma igreja local. Exemplo disso mesmo é em Apocalipse, a qual o Senhor ele ordena a João que envie 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E cada uma delas tinha uma localidade diferente. Éfeso, Tiatira, assim como outros. Então, temos uma igreja que ela é geral, universal, a que vai ser recolhida pelo Senhor naquele grande dia. E existe também as igrejas locais. E é importante a gente entender que nós somos igreja sim, só que temos que ter um local para nos reunirmos, para nos interarmos, para aprendermos e para admoestarmos uns aos outros. E com isso, muitos que são do movimento e acreditam no movimento dos desigrejados, dos sem igreja, eles dizem, não, mas a igreja primitiva, ela se reunia nos lares. A igreja primitiva, ela começou dentro de casas, orações, pregações, claro, com certeza. Mas nós temos que observar o contexto. O contexto da igreja naquele tempo não é o mesmo contexto de hoje. O contexto da igreja naquele tempo era um contexto de perseguição. A igreja estava sendo perseguida. Até a tomada do imperador Constantino, a igreja, ela sim, era uma igreja perseguida. Não que hoje a igreja parou de ser perseguida. Como a gente já disse anteriormente, há países que ainda continua essa perseguição física. Exatamente. Mas nós, no lado ocidental, somos perseguidos mais em questão espiritualmente, não fisicamente, através das sutilezas de redes sociais, de algumas outras ideologias, de outros ataques. E é importante entender que também naquele tempo estamos falando de pessoas que não eram de uma situação tão boa. Nós podemos ver também através das cartas as igrejas que tinham condições, as que não tinham. E muitas dessas igrejas não tinham condições de ter um templo fixo. E por isso elas tinham, sim, os seus cultos, as suas palavras, suas orações dentro de lares. Mas é importante nós entendermos que mesmo dentro de lares, essa igreja se reunia. Ela tinha uma reunião física. Ela tinha uma interação entre pessoas. A igreja, ela não é de uma pessoa. A igreja é de muitas pessoas. E a gente tem que pensar que os desigrejados pensam que a igreja primitiva não tinha liderança e por isso eles podem viver assim. Mas a gente vê na Bíblia, a palavra do Senhor, nossa regra de fé, que desde o início há liderança. O Senhor levantou Abraão para ser um pai de uma grande nação. Ele usou Moisés para dirigir o povo à terra prometida. Na parte dos juízes lá. Juízes é exemplo, sim. Porque todas as vezes que se levantava um exército contra Israel, o Senhor necessitava levantar um líder. Depois veio a parte dos reis, depois veio a parte dos profetas, até chegar em Jesus Cristo. E hoje a gente vê que não existe uma organização fundamentada, não existe uma organização que se mantém se não houver um líder. Tem que ter um líder. Por exemplo, podemos ver que o Estado ele foi implantado para que ele pudesse defender as causas dos menores. Ou, por exemplo, nós somos no Estado do Espírito Santo. Tudo que acontece com qualquer capixaba, o Estado, em algum momento, ele vai intervir pela causa daquele capixaba. Então, por isso que em todos os âmbitos da vida, em todos os âmbitos de uma instituição, tem que ter um líder, tem que ter uma pessoa que está à frente, tem que ter uma pessoa presidente. Ou seja, qual é a importância da igreja? Porque para os desigrejados não há importância de servir dentro de uma igreja.
A importância é que a igreja, ela traz união, Sim. ela traz amizade, ela traz conhecimento, comunhão, desenvolvimento, não só espiritual, porque a gente pensa, vou lá só por causa do lado espiritual. Não, você passa a arranjar um amigo, um melhor amigo, uma pessoa que você tem de confiança, você passa a encontrar alento, calento, o amor, talvez, que você não tenha de alguém dentro da sua casa, na sua família, lá você conselhos de pessoas mais experientes. Até mesmo nos momentos, né, amor, de comunhão, de rir, de contar algo que aconteceu no dia a dia, desabafar, entendeu? Tem aquele momento. E na sua família, voltando agora para o lado do canal, na sua família, a importância é, você tem que saber que em todas as outras áreas tem um líder. Você não ensina o seu filho dentro de casa português, história, matemática, geografia, você não ensina. Talvez você senta com ele para fazer a lição, mas você não pega o papel do professor, do coordenador, do diretor da escola. Você confia de levada na escola para ele ir lá aprender. A mesma coisa, você não vira médica, apesar que algumas mães querem dar um chazinho, um remédio contra própria, mas você não é líder específica em medicina para... Você leva até o médico porque sabe que lá tem um líder, um superior maior que tem um conhecimento a mais que você. Da mesma forma é na igreja. Você precisa levar o seu filho, além de ensinar o caminho que deve andar dentro de casa, você deve levar o seu filho para um pastor, um professor da escola de EBD, uma professora da escolinha das crianças, ensinar aquilo que talvez você, pai e mãe, não tenha sabedoria total. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala, 1 Coríntios mesmo, não é Romanos, agora que eu me recordo. Deixa, depois você coloca no card embaixo. O próprio Paulo, ele fala sobre as autoridades, que Deus, ele constituiu as autoridades e que nós, como cristãos, devemos respeitá-las. Ou seja, não existe, exatamente, não existe anarquia que perdure. Toda anarquia, na verdade, a anarquia é utópico, né? Não existe anarquia. Não tem uma organização que não exista um líder que consiga prosseguir e se sustentar, ainda mais com uma igreja ao longo de mais de 2000 anos. O que o Cássio está mencionando é que o próprio Senhor designou, deu a cada um autoridade e dons para muitos serem apóstolos, muitos serem diáconos, outros serem pastores, presbíteros, ou seja, cada um o Senhor deu um conhecimento e um entendimento. Então é necessário servirmos dentro de uma igreja ou para recebermos essa autoridade ou para sermos direcionados por essas autoridades. Não, e por muitas vezes o Senhor ainda falou em Coríntios também que a igreja é um corpo, cada um tem sua utilidade, cada um tem seu modo, cada um tem seu jeito, assim como os dedos são diferentes da orelha e cada um tem sua função, a igreja também tem sua função. E depois o Senhor ainda diz mais que Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, é o líder, é aquele que dá a direção à igreja. Outro ponto importante voltado para a família que você tem que ficar atento. O desigrejado, ele não acha que não necessita ir para a igreja, né? Mas aí a gente está voltando aqui, influenciando você ter sabedoria a levar a sua família a congregar dentro de uma igreja. Mas eu peço vocês, aconselho, dou a dica de não ser um desigrejado, mas também ser um igrejado, se é que essa palavra existe, atento. Porque não adianta você não ser um desigrejado, mas escolher qualquer porta de igreja para congregar e levar a sua família. Uma igreja que não tem um pastor que não tem sabedoria para ensinar, instruir o caminho dos céus. Exatamente. Você escolher uma igreja que não tem ensino para os seus filhos, para os seus netos, ou para quem parte, uma igreja que não prioriza a palavra de Deus, que não apregoa a palavra de Deus, não vale a pena ficar. Não que vale a pena ser um desigrejado, mas procure atentamente, peça direção a Deus, ore, busque ao Senhor para ter uma igreja que realmente te leve ao caminho dos céus. Se formos analisarmos conforme a Bíblia, a palavra do Senhor, a igreja ela necessita crescer em oração e palavra. A igreja primitiva cresceu em oração e palavra. Então, esse mesmo crescimento que teve da igreja primitiva é o mesmo crescimento que nós vamos dar continuidade.
Então a igreja ela precisa ter acesso à palavra, a igreja ela tem que ter essa ânsia da relevância à palavra, à oração. Por isso que é importante você ter uma igreja, participar de uma igreja que possui EBD, uma igreja que tem um culto da palavra, que tem um culto doutrinário da palavra, que busca a oração constantemente, porque a oração também é importante na vida do cristão. Passe a analisar. Essa igreja que eu estou, o que ela está me agregando? Está me agregando conhecimento? Crescimento espiritual? Quantos anos que eu tenho de igreja e até hoje eu não aprendi pelo menos 50% da palavra de Deus? Será que eu tenho prazer em ler a Bíblia, em orar? Eu sei orar, apesar que a palavra do Senhor diz que não sabemos orar, né? Não sabemos como pedir. Mas será que eu tenho mudado as minhas palavras, minhas orações, a minha intimidade com Deus? É isso que você tem que analisar, se é a igreja certa ou se você está desigrejado dentro da própria igreja, né? Exatamente. Então é importante você observar se você, além de tudo, não se tornar uma pessoa desigrejada, porque acredito também que parte de muitas pessoas que não acreditam hoje em uma instituição, em uma igreja física, foi porque talvez sofreu algumas frustrações aí nas igrejas que era, né? Que você fazia parte, porque talvez a igreja não dava importância à palavra, não tinha oração e talvez através disso você não foi incentivada a continuar. Mas é importante que você, mesmo que você não goste ou não queira mais estar naquela igreja, busque uma igreja que tenha suas raízes fundamentadas na oração e na palavra, que você vai permanecer até o dia que o Senhor voltar. Então, para concluir todo esse raciocínio, imagine vocês, Cássio já que está balançando a cabeça aqui agora, imagine que ele está com dor de cabeça. Para que ele possa melhorar a dor de cabeça, o que é preciso você fazer, meu bem? Comando, o cérebro envia um comando para o meu braço, através das sinapses. Para pegar um remédio. Pegar um remédio com meus dedinhos. Mas como você pega esse remédio sem ter o braço? Sem ter a mão? Difícil aí, só se for com o pé. Mas se você também não tiver o pé? Aí vai ser difícil, vou ter que pedir ajuda a alguém. Ou seja, não tem igreja fora da igreja. Para ser igreja, você tem que ser um corpo completo. Exatamente. Ou seja, o Cássio, para ele melhorar a dor de cabeça dele, ele precisa do membro, que é o braço, outro membro, que é o antebraço, outro membro, que é a mão, os membros outro membro, que é os braços, os dedos. Ou seja, é muitos membros para auxiliar. E se ele não tivesse nenhum desses membros, ele precisaria dos meus membros entregando na boca dele para melhorar a dor de cabeça. Dos membros internos ainda para esse remédio chegar na doença. A gente precisa um dos outros. É necessário você entender que a igreja é aquilo que vai te fazer desenvolver até chegar nos altos céus. Ou seja, a gente tem aquela união, aquele conjunto. E eu quero que você entenda que a gente aqui não está falando igreja somente física. Eu tenho que escolher uma igreja que tem ar-condicionado, cadeira acolchoada, pintado. É claro que nós... acréscimos. É claro que nós, sendo crentes pentecostais, a gente quer que você também seja um crente pentecostal, que sirva numa denominação pentecostal. Mas, se não for possível, buscar aquilo que a gente já falou. Uma igreja que não nega a verdade do evangelho, mas que pregue a verdade. E viva a verdade do evangelho. Não uma igreja que simplesmente quer saber só do seu dinheiro, mas uma igreja que quer, acima de tudo, que você seja transformado, que você seja salvo. Entenda que você levando a sua família, a sua casa, o seu relacionamento aos pés do Senhor dentro de uma igreja, com a orientação de líderes, de regentes, de pastores, de diáconos, presbíteros, que vão te ajudar, a sua vida sentimental, a sua vida conjugal vai só crescendo, só ser mais firmada na rocha firme que é o Senhor. Agora, se não for isso, vai ser como qualquer outro relacionamento aí fora, que se desfaz e acaba rapidamente. É importantíssimo. Mas eu congrego uma vez na semana, não tem problema. Vá uma vez na semana, participe talvez das programações da sua igreja, busque interação, porque o cristão, a pessoa em si, né, na verdade, o ser humano, ele não existe sozinho.
A gente sabe muito bem disso e teve um exemplo como mesmo a pandemia, né? Isso. Que muitas pessoas ficaram isoladas e viram como que isso é difícil. E tem aquilo também, valorize enquanto você tem. Enquanto tem uma igreja aberta, procurando a verdade do Evangelho, valorize, vai, congrega, esteja em união com os irmãos. Porque pode haver tempos que não teremos mais essa oportunidade de congregar, assim como houve a pandemia, algo inesperado, e não tivemos mais, só sentimos a saudade de estar em comunhão com os irmãos. E pela misericórdia de Deus, tivemos novamente esse tempo de ter, então aproveite. Buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Exatamente, não busque, tá bom? Curta, comenta, compartilha, É isso aí, pessoal, até Beijo. o próximo vídeo. Valeu! E isso é tudo, pessoal.